Nesse conteúdo nós vamos falar de boas empresas, boas pagadoras de dividendos. Para você que tem uma delas ou você que está estudando de repente, pode ser uma opção interessante. A gente vai falar de JHSF, Mitre, vamos falar também de Semen 3, CSN Mineração e também de Irani, né, que foi pedido de inscritos do nosso canal para a gente comentar um pouquinho sobre Irani também. A gente vai trazer pontos importantes, crescimento e também a nossa visão aí sobre essas companhias. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like também que é importante, deixa aí também o compartilhamento, compartilha o vídeo e deixa nos comentários se você tem uma dessas companhias aí na sua carteira de investimento e quantas ações você tem, se é 100, 200, 1000, 10 mil unidades de uma dessas companhias. A gente começa entendendo aqui primeiro JHSF, inclusive também faz parte da nossa carteira aqui do nosso canal. A companhia anunciou comunicados importantes. A primeira, essa aqui, a expansão e também o desenvolvimento da bandeira Fasano, onde ela está ampliando ali o seu portfólio de serviços em Sardenha, que é lá na Itália. Então a companhia tinha já um projeto interessante de expandir não só os seus produtos e serviços aqui no Brasil, mas também em outros países, né? Ela é focada hoje principalmente nesse mercado de luxo, né, alta renda, tanto na parte de hospitalidade, gastronomia, shopping center, tem também aeroporto, tem incorporação, tem clubes, né? Então a companhia é bem diversificada nesse segmento de alta renda e agora anunciando aqui a expansão da bandeira Fasano ali em Sardenha, na Itália. Seguindo aqui a gente fala também aqui do que vai acontecer lá, né? A companhia destaca que vai fazer a expansão também aqui dentro desse segmento. A bandeira Fasano é muito conhecida, né? Principalmente aqui no Brasil, e agora ela está expandindo ali também para essa região. Fora isso, vai ter também um conjunto ali de iates onde o cliente ali europeu pode ter a opção também de ficar com o iate, né? Que é uma bandeira importante, e também garantir ali a hospitalidade dentro do hotel. Então, importante esse segmento, né? Vai ampliando aqui a receita de JHSF, que já é uma receita importante. As margens dela são excelentes, a empresa é muito lucrativa e agora anunciando aqui esse projeto muito importante lá na Itália. Seguindo aqui no Brasil, ela também anunciou outro fato relevante, anunciando aqui a inauguração de um novo shopping dentro do Boa Vista Village, né? O complexo ali Boa Vista tem ali alguns atrativos, né? Tem bastante projetos interessantes também. Agora ela anunciando aqui a expansão do hotel ali também dentro desse segmento, né? Então você tem aqui algumas bandeiras importantes ali, né? Tem um spa, tem bastante coisa legal dentro ali do Boa Vista Village. Agora vai ganhar também mais um espaço interessante de um shopping. Tem bastante marcas conhecidas, principalmente marcas internacionais. A empresa ela busca, né, alternativas de ampliar o seu portfólio. Eu gosto de JHSF porque é isso, né? A companhia ela não se conforma, ela não fica ali conformada, mesmo num cenário de crescimento que ela cresceu bastante as ações, paga ali os proventos, a gente vai conferir os dividendos mensais que ela paga, mesmo assim ela continua buscando gerar valor para ela e também para os seus investidores. Então, é uma empresa bem competitiva, né? É uma das líderes no Brasil nesse segmento de alta renda, luxo e também buscando aí um mercado internacional a empresa. Quando a gente olha hoje os dividendos dela, são dividendos muito interessantes. A gente observa aqui, ó, ela paga dividendos mensais, né? Então todo mês cai na conta ali do investidor, 6 centavos por unidade de ação, é que ela paga todo mês esse provento. A próxima data conta aqui, ó, no dia 1º de julho, que ela vai pagar no dia 10 de julho, e depois até o final do ano aqui em cima, até o mês 12. Então a empresa é uma boa pagadora de dividendos e agora aumentando a receita nos próximos anos, ela pode até aumentar mais aqui o valor de dividendo por unidade de ação. Nós seguimos com ela na carteira, apesar da alta valorização, enxergamos um potencial maior ainda, né? Com esses projetos, essas entregas, a empresa deve continuar aumentando a receita e também lucro e margem, que é importante. Falando aqui um pouquinho da margem, que é um dos diferenciais da empresa, a margem bruta dela hoje está na faixa de 63%, então ganha de muita empresa do setor perene, né? A empresa
A JHSF é do mercado cíclico, consumo, varejo imobiliário, mas ela tem um excelente ganho de margem, justamente por causa do público dela que paga, né, pelos produtos e serviços que ela oferece. Olha a margem líquida dela, 53%. Realmente fantástico, né? A margem aqui de JHSF que vem fortalecendo cada vez mais os ganhos da companhia. E a margem EBITDA também vem na faixa aqui de 66%. Então você vê que a empresa é muito lucrativa, a dívida vem diminuindo, a alavancagem vem reduzindo. Isso deve garantir um potencial, né, de crescimento para ela nos próximos anos. Por isso que mesmo com a alta forte que ela teve aí nos últimos 12 meses, nós mantemos a ação na nossa carteira porque enxergamos um potencial maior ainda para a companhia. Seguindo aqui a gente fala da cotação dela, né? Você viu aqui, ó, região dos R$ 11,23, já bateu a R$ 14 em abril, depois recuou. Mesmo assim, ela está buscando novamente alcançar aqui novos topos. O próximo alvo está aqui em cima, ó, região dos R$ 15 que nós imaginamos que é possível, tá? Com as entregas da companhia, menor alavancagem, crescimento nas margens e também avanço na receita da empresa. Então isso é possível aqui com JHSF. Só para a gente entender, no último ano, ó, se pegar aqui 2025, ó, lá, vamos pegar lá no mês de maio, mês de julho, ó, a empresa estava na região aqui dos 4,80, ó, 4,50. Então quem comprou aqui região abaixo dos R$ 5 o ano passado já está tendo um bom lucro aqui, né? Mais de 100% já valorizou e tem um excelente potencial ainda, por isso mantemos ela na nossa carteira de investimento. Seguindo aqui, a gente fala agora de Mitre, né? Agora a Mitre é empresa também do setor imobiliário. A diferença é que a Mitre, o nicho dela é mais centralizado, ela não tem uma receita tanto diversificada, ela foca nos seus empreendimentos, é mais no estado de São Paulo. Então a cotação dela está barata também, ó, R$ 3,00 e pouquinho, está crescendo praticamente zero nos últimos 12 meses, PL está 6, PVP fantástico, né? 0,3, dividend yield aqui ela está pagando hoje 11%. Então, Mitre também pode ser uma opção para você colocar uma empresa barata ainda que paga bons proventos, né? Apesar da receita dela ser centralizada, é praticamente vendas de imóveis, ela faz as vendas, né? Incorporação e vendas também. Ela tem um bom potencial com a queda dos juros, né? Selic caindo nos próximos anos, queda da Selic pode impulsionar aqui as ações de Mitre. Quando a gente olha o detalhe aqui da Mitre, a empresa ela paga bons dividendos, né? Aqui nós temos o histórico dela de dividendos, que interessante. A companhia paga também dividendos todo mês aqui. A diferença é que ela está anunciando por ciclo, né? Não é que nem JHSF que anunciou ali durante todo o ano. Por exemplo, ela anunciou agora a última Datacom, que vai ser agora no dia 1º de junho, né? Então segunda-feira, ó, dia 1º/6, tem Datacom, ela vai pagar dia 12, 4 centavos por unidade de ação. Depois ela faz um novo anúncio com um ciclo diferente. Então, desde janeiro ela está pagando todo mês. Ó, pagou em janeiro, fevereiro, março, pagou agora em maio também e agora em junho. Então a empresa ela está tendo esses anúncios aí por ciclo, né? O ano passado, por exemplo, 2025, ela fez também pagamentos aqui, ó, desde janeiro até dezembro. Ela pagou aqui o valor de 3, depois aumentou um pouquinho para 4 centavos aí mais para o final do ano. Então, ela paga também todo mês aqui os seus proventos, um pouco menor que JHSF, porque ela tem uma restrição um pouquinho hoje com a dívida, né? A dívida dela está um pouquinho alta, mas é uma empresa que gera bastante caixa também e tem uma boa política, né, de dividendos aqui, ó. No mínimo 50% do lucro líquido é a distribuição de Mitre. Olhando para o detalhe aqui de Mitre, nós temos alguns pontos que devemos ter atenção, né? Principalmente quando a gente fala da questão da dívida. Vamos dar uma olhadinha aqui na dívida da empresa. Ó, aqui tem uma explicação bem interessante. Hoje a Mitre tem uma dívida líquida na faixa aqui de 485 milhões de reais, patrimônio líquido na faixa de 1 bi e a disponibilidade está aqui, ó, 181 milhões. Então, a empresa ela tem hoje uma dívida um pouquinho elevada, né? Isso requer cuidado, atenção também, apesar que está abaixo do patrimônio líquido, mas ela precisaria aumentar a receita e a margem, que é hoje um desafio da companhia, né? Receita e margem. Quando você olha o dividend yield dela, ó, 11%, é um bom dividend yield, inclusive vem se mantendo bem estável desde 2023 para cá, ó, 12, 10, pagou 13 em 2025, agora 11%.
O dividend yield é um bom ponto da Mitre. O que chama a atenção dela é a margem líquida, né? A margem líquida aqui, apesar de estar melhorando um pouquinho, ainda está 5%. Você viu ali que JHSF, a margem mais de 50%, a margem líquida. Aqui a Mitre, 5%. Se ela melhorar a margem, ela vai pagar mais proventos. Se ela voltar a níveis de 2020, eu estava 11% de margem, 10% de margem em 2029. Se ela aumentar a margem, para isso ela tem que diminuir a dívida e o custo, né? Diminuindo os custos operacionais e a dívida diminuindo, ela consegue melhorar a sua margem. A dívida líquida, para a gente dar uma olhadinha aqui de forma bem rápida, a companhia hoje ela está com um grau de endividamento um pouco elevado, ó. Está na faixa de 4%, né? 4,4%. Isso é uma dívida, não é uma dívida muito ruim, mas para o cenário que ela está, o segmento, a dívida alta, né? Então a JHSF está bem abaixo ali seu endividamento, e aqui a dívida líquida versus EBITDA 4 de Mitre. O que chama atenção na Mitre é o bom valor patrimonial, né? Que é o VPA, o valor patrimonial por ação. Hoje o valor justo dela está aqui, ó, R$ 9,63. Ela está na região dos 3 e pouquinho, então estamos falando aí de um crescimento, de um potencial, né, de um up de mais de 200%, cerca de 200%, que é um potencial de valorização pelo patrimônio, sem contar a questão de fluxo de caixa descontado, sem contar o crescimento da receita. Falando do patrimônio só, a empresa vale hoje R$ 9,63. Então, pelo patrimônio tem um bom desconto, mas aí tem um bom trabalho a ser feito ainda na questão dos custos operacionais e também diminuir um pouquinho ali a dívida da companhia. Seguindo agora, a gente fala do desempenho dela de negócios, né? A Mitre ela tem hoje 100% praticamente da receita é de imóveis vendidos. Então ela é uma incorporadora, construtora, incorpora, constrói e vende. Isso é um negócio aqui de Mitre, né? A receita da companhia ela tem um potencial a partir do momento que você aumenta a concessão do crédito, principalmente imobiliário, atrai mais compradores, investidores, ela consegue comercializar mais imóveis. Mas é um cenário que depende muito também do governo, né? Incentivos a financiamento imobiliário. Então a empresa ela está nesse segmento, que é um segmento bem cíclico e bem centralizado na parte da comercialização imobiliária. Seguindo agora, a gente fala de Irani, né? Saindo de Mitre, aqui está o gráfico da Irani, que foi um pedido de inscritos do nosso canal para a gente comentar um pouquinho aqui sobre a Irani, a companhia Irani 3, né? É o código dela, região dos R$8 aqui, ó, ela bateu já 9 e pouquinho, março também bateu 9,58. A empresa vem com fluxo de venda desde metade de abril, ó, desde o dia 14 de abril começaram a vender ela bastante, né? Por alguns motivos. O primeiro é a questão do CAPEX, que é os investimentos. O mercado também de papel e embalagem passa por um cenário de desafio, não que a demanda esteja perdendo foco, mas é a questão principalmente da competitividade, seja a própria Klabin acaba aumentando a sua participação nesse mercado e pressiona os demais players, assim como Irani, que o foco dela é papel e embalagem, né? A empresa não tem exposição à celulose, mas ela comercializa muito papel e embalagem. Então, crescimento de concorrentes também afeta aqui. E o CAPEX, né? Que é os investimentos aqui da Irani, que chama muita atenção dos investidores. Olhando para o ponto de vista de oportunidade, né? A empresa ela tem um bom potencial. A gente vai ver ali que os investimentos vão gerar muito mais crescimento do que pessimismo, mas existe um tempo para que isso aconteça. Olhando hoje para o cenário, principalmente da onde a Irani aqui, ó, gera a receita, o dinheiro dela. O Brasil representa 91%, bem centralizado, pois a Argentina 2%, Arábia Saudita 2%, China 1%, África do Sul 1%. Então, falar de Irani, vendas de papel, embalagem, companhia tem o foco principal no território brasileiro, né? A maior parte da receita, quase 100% da receita, vem das vendas, comercialização que ela faz aqui no Brasil. Olhando para o cenário aqui, o BTG inclusive vê com bons olhos, né, essa parte do plano aqui, ó, de investimento, que pegou muitos investidores, né, alguns comentários dizendo que a companhia vai diminuir os dividendos, né, com esses investimentos. Ela
apresentou aí essas etapas final da plataforma dela, que é o Gaia 7 aqui, e também a aprovação da próxima fase de investimento, chamada de NEOS. A companhia ela tem hoje, né, que nem eu falei ali, você viu, o foco dela é Brasil, né? O Brasil está num cenário um pouquinho complicado, não na questão estrutural aqui falando da parte econômica, mas a demora, né, principalmente para os projetos para ampliar o uso, né, de papel e embalagem, principalmente e-commerce, né, entregas, iFood, enfim, essas plataformas de entrega. E conforme você vai atrasando os projetos, principalmente de regulação, as empresas precisam investir, né? Não vai ficar parada no tempo. Então, Klabin também, aqui a Irani investem bastante, mas o governo também não contribui com a parte regulatória. Mesmo assim, você tem hoje um bom potencial aqui na Irani. Esses investimentos aqui devem dobrar a capacidade produtiva dela de entrega, ou seja, nos próximos anos a empresa vai ter mais produção, absorvendo a demanda, que é uma demanda crescente. Existe essa oportunidade também, então esses investimentos vêm para trazer mais ganhos. É claro que não é no curto prazo, estamos falando de médio e principalmente longo prazo, tá? Então 5, 7, 10 anos a companhia vai ter ali uma capacidade muito maior de produção e com certeza mais ganhos também. Olhando para o ponto de vista aqui de investidor e também falando de dividendos, né, a companhia deve manter um bom payout dela, que é 50%, né, de pagamento de dividendos durante todo o ciclo, né, de investimento que ela vai fazer nessa nova etapa. Então o mercado acaba olhando isso de forma cautelosa, né, apesar do investimento ele não ser muito relevante dentro do ciclo que ela vai investir. Estamos falando ali menos de R$1 bilhão, né, nesses novos modelos da plataforma, mas o mercado acaba olhando essa questão principalmente regulatória. Então, se ela investe e tem retorno, isso é muito bom, mas o quanto isso é aplicado dentro da demanda no Brasil, né? Você viu ali que ela depende muito do Brasil para fazer as vendas e comercializações ali dos seus papéis e embalagens. Olhando hoje para o ponto de vista de dividendos da Irani, o último anúncio que nós tivemos está aqui, ó. Ela pagou dividendos, dia 20 de maio foi 2 centavos por unidade de ação. A companhia não é de anunciar grandes dividendos, mas mantém ali uma boa política de distribuição. O que vai aumentar é o lucro e a receita. Então, vai precisar entregar os projetos, tem um período ainda de entrega e depois ela pode aumentar aqui os seus proventos. Pelo histórico dela, o próximo anúncio deve acontecer em agosto, né? Que nem o ano passado, ela anunciou dia 8/8, teve Datacom, e depois, mais para o final do ano, ali mês 11, também ela faz novos anúncios de dividendos. Olhando agora para a parte de crescimento, né? Principalmente da parte estrutural e rentabilidade aqui da Irani, ela tem hoje, né, quando nós falamos de ativo por ação, o valor dela aqui de ativo por ação é R$ 16,69. Então tem um bom valor de ativo por ação Irani. A receita líquida por ação região de 7,26. A margem bruta dela, né, margem bruta 39%, vem se mantendo, ó, em comparação com os demais anos, apesar da queda. A líquida vem caindo, né? Isso é preocupante. A margem líquida caiu bastante, ó. Já foi 24%, já foi 19% nos anos anteriores e agora está 12%. A margem EBITDA se mantendo na faixa aí de 30%, acima de 30%. Então hoje o que mais preocupa o mercado também é a margem líquida, né? Então você vai investir ali milhões de reais na continuidade dos seus projetos, nos seus investimentos. Isso vai demorar um tempo, não é imediato, e a margem líquida vem recuando. Isso pode causar ali uma alavancagem maior. Ela vai ter que recorrer talvez a empréstimos, né? Emissão de debênture, empréstimo, enfim, para suprir principalmente o fluxo de caixa dela. Então o mercado faz esse cálculo, a alavancagem é um ponto que deve ser analisado, mas aqui também a margem líquida pode pesar em Irani aí nos próximos meses, nos próximos balanços. Olhando para o ponto de vista hoje agora de uma outra empresa que é a CSN Mineração, né? Também temos bastantes inscritos que acompanham nosso canal que tem a Semin 3 aí na sua carteira de investimento. Aqui a Semin 3 também é empresa cíclica, né? Voltado mais a commodity, aqui minério de ferro, exportação.
Hoje a Ásia, 88% do que ela comercializa e vende, exporta, vai para a Ásia. O Brasil, pouca participação. Então você vê que aqui é uma empresa exportadora, né? Depende muito ali do mercado asiático, principalmente. Quando a gente olha hoje aqui o ponto de vista da estrutura financeira da Semin 3, é uma das melhores hoje do mercado e também da Bolsa Brasileira. Patrimônio líquido de 7 bilhões aqui em cima, a companhia 7 bi de patrimônio líquido, valor da firma no mercado 25 bi, e olha a dívida líquida dela, praticamente nada, né? 268 milhões de reais. A empresa ela gera muito caixa, aqui ó, disponibilidade mais de 8 bilhões, isso porque ela já fez um investimento alto ali, comprando uma participação de uma empresa de ferrovia para ampliar sua parte do escoamento da produção. Mesmo assim, o caixa dela é muito robusto. Então, é uma empresa interessante. O que pesa aqui, né, que faz as ações, infelizmente, não decolar, é o controlador, que é a CSN Siderúrgica, muito conturbado, muito mal visto, né, pelo mercado, a CSN Siderúrgica, que é a controladora aqui da Semin 3. Se fosse um outro controlador, com certeza o mercado precificaria de forma diferente aqui as ações da Semin 3. Mas falando do ponto de vista financeiro, é uma boa empresa. Olhando agora para a parte de fato relevante, que ela anunciou recentemente, a companhia anunciou aqui que o Conselho aprovou a recompra de ações, é mais de 50 milhões ou até 50 milhões aqui de ações ON que serão recompradas até 2027. Então você vê que se a própria companhia está anunciando recompra de ações, ela está barata, está gerando também retorno para o investidor e poderia crescer, né? Crescer a cotação, mas ali o controlador é muito mal visto no mercado e acaba penalizando aqui a CSN Mineração, porque ele pode fazer qualquer manobra aí para prejudicar a empresa, tirando dinheiro do caixa, enfim, e o mercado não gosta muito da CSN Siderúrgica. Então, olhando hoje do ponto de vista do controlador, se trocasse, se vendesse aqui a CSN Mineração, qualquer outra empresa que comprasse, poderia aí gerar mais ganhos de cotação para a empresa. Olhando para o ponto de vista aqui da recompra de ações, ela vai deixar na tesouraria para depois fazer aquele cancelamento das ações. Quanto menos tem ações em circulação, mais a empresa gera aí ganhos, né, na parte dos dividendos. Então é importante a gente olhar para esse cenário, que é importante. A Semin 3 aqui é uma boa companhia. Olhando para o ponto de vista agora de comparação, quando a gente compara aqui a Semin 3 com a Vale, né, por exemplo, você tem aqui a comparação, as duas, ó. O ROI hoje da Semin 3 é muito superior à Vale, ó, 31% de ROI, né? Ou seja, empresa bem que dá muito retorno para o investidor. Dividend yield um pouquinho maior que a Vale, né? PVP aqui a gente não olha muito das duas, PL menor do que a Vale. Então você vê que a Semin 3 ela é interessante. Tem a margem líquida dela aqui de 12, ganha da Vale que é 7. Então é uma boa empresa, o que pesa infelizmente é o controlador, né, da Semin 3. Se trocasse seria realmente um crescimento muito expressivo nas cotações. Olhando do ponto de vista aqui dos dividendos, né, temos os dividendos da companhia, ela paga bons proventos também, apesar da diminuição dos dividendos que ela teve recentemente, ela paga bons proventos, né? O último anúncio, né, que ela fez, 16/4, ela vai pagar finalzinho do ano 14 centavos. Pelo histórico da empresa, devemos ter mais anúncios agora no mês de novembro, né, finalzinho do ano. Maio não tivemos nenhum anúncio por enquanto, né, no mês de maio. E para o final do ano esperamos mais anúncios, pode ter JCP e também dividendos de Semin 3. Apesar do anúncio, né, o que preocupa também é a queda no lucro, né? A companhia vem tendo quedas aqui no lucro, ó, você observa 2025 e o mês nos últimos 12 meses. Ela mantém um bom payout, mas o lucro diminuiu. 2024, 4 bi de lucro, o ano passado quase 2 e agora também vem se mantendo na faixa de 2 bi. Menor lucro, menor dividendo, né? A empresa precisa melhorar a parte do lucro, aumentou um pouquinho a questão das despesas ali e também ela fez aquele investimento, ela tirou, né, um bom valor ali bilionário da sua disponibilidade para comprar uma participação ali na empresa ferroviária para aumentar o escoamento. Então, aumentando aqui o lucro também, a empresa pode pagar mais proventos aí ao longo do tempo.
Então falamos desse conteúdo de boas empresas, né? 4 gigantes aí nos seus segmentos, boas companhias, JHSF, dividendos mensais, né? Mantemos na nossa carteira. Falamos de Mitre, que é uma oportunidade. Irani também falamos que é uma oportunidade no longo prazo. E ela, né? CSN Mineração, que pode e deve entregar bons números, né? Melhorando ali a sua parte estrutural de controle. Se melhorar, com certeza a empresa vai ser um dos destaques, porque ela é redondinha, tem um bom controle financeiro. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, participe do nosso canal, também deixe seu comentário aí, o que você achou, deixe sua dúvida e comente aí alguma coisa a respeito dessas companhias que você julgar interessante. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço!